Brunella, bem-vinda. Zé Ronaldo, Casey Jones, meu querido aluno. Iriel, meu irmão. Glauco. Paulo. Cleudiane. Guto Bussular, grande Gustavo. Lorena Bueno. Leonardo Becker, que bom que você está aqui, amigo. Boa noite, Brunella do Labamba. Camila Teixeira, Isadora, Arthur. Então, Zeca, que bom que você está aí, Zeca. Adriana, do escritório, Dr. César. Rafaelzinho, Eduardo, Arthur. Olá. Que bom. Doutor César, ó, estava só recebendo elogios aqui da nossa live. E como eu disse, assim, e é verdade, é um privilégio para a gente poder conversar com você. Imagina. E que bom que privilégio é meu. Dispôs a conversar com a gente. E está todo muito feliz, e muito antenado e muito ligado. E para os alunos, para os advogados, é um privilégio ter o senhor aqui. Eu fico muito grato em nome de todos eles. Muito obrigado. Prazer é meu, viu? Eu estava falando, pode concluir, por favor. O que eu estava falando? O senhor estava falando sobre a execução da pena, salvo engano. Acho que é o artigo 28 que eu estava falando. Do 28. Ia começar a falar. Do 28. Pois é. Então, eu fiquei muito cismado, muito preocupado. Por quê? Proposição de acordo de não persecução penal. Então, esse instituto, esse artigo 28A, traz um novo instituto que há um problema muito sério, qual seja a transferência do poder jurisdicional do judiciário para o Ministério Público. Não parece exagero, mas estou falando de desjurisdicionalização. Por quê? De uma certa forma, pela abrangência que tem, ele esvazia os juízos criminais. Eu digo assim, até brincando, vai ter juízes criminais desempregados. Ele não vai ter o que fazer, porque 90% dos crimes do Código Penal vão para o Ministério Público direto. Qual é a estrutura que o Ministério Público terá que construir, que não tem? Cartorário. Quantidade de funcionários, milhares, para fazer esse trabalho. Vamos ver só o texto que diz mais ou menos. O artigo 28A, então, diz o seguinte: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui é o grande equívoco. Ele está falando da pena mínima e não da pena máxima. E muita gente comentou equivocadamente, pensando que era pena máxima. Não é. São penas gravíssimas. Então, pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante tais condições. Olha, então a pessoa, não, mas são as penas alternativas. Não é. O problema aqui, professor Rivelino, é que são crimes gravíssimos. Graves e gravíssimos. Porque fala apenas em pena mínima. A máxima não sabe quanto que estiver. E a gravidade dos crimes se mede não pela pena mínima, mas pela pena máxima. Então, se você passear pelo Código Penal, todos os crimes têm 16 ou 17. 16 ou 17. Ou seja, 90% irá para o Ministério Público. Por quê? A maioria dos crimes não tem pena a partir de 4 anos como pena mínima. A maioria dos crimes tem pena de 1, 2, 3 anos. Se nós formos lá para a criminalidade extravagante, nós chamamos, lá nas leis graves, de crimes graves, inclusive crime organizado, a pena mínima é de 3 anos. Então, inclusive, o crime organizado iria para lá, lavagem de dinheiro, tudo para lá. Ora, vai haver um esvaziamento da prestação jurisdicional, então. Exatamente, e é uma questão condicional. Eu não posso, via transversa, esvaziar, transferir o poder jurisdicional para outra instituição, no caso do Ministério Público. Isso implica norma condicional. Eu não tenho condição de fazer isso. E veja bem, então, esse fator já é um problema em si mesmo muito grave e condicional. Não tem como superar.
Então, esse é um dos fundamentos da nossa Constituição, nossa ADI, lá questionando a constitucionalidade disso aí. E, na verdade, na minha avaliação, esse artigo 28 tem duas inconstitucionalidades. A primeira delas se refere à confissão, porque o artigo exige que o investigado tenha confessado formal e materialmente a prática do crime. Isso viola a presunção de inocência, amigo. E essa obrigação você não pode colocar. Então você cria um problema. Não pode haver e o mais grave, né? Quer dizer... Exatamente. E o mais grave, além disso, de ser inconstitucional por essas duas razões, que são os fundamentos que nós arguímos lá naquela ADI, nós temos um outro problema, que traz a dificuldade do exame adequado disso. Esta confissão viola a presunção de inocência. Não temos como superar. E, mais importante também, ou tão importante quanto, é que nós sabemos que existem fatos que não são crimes. Então, fatos semelhantes, mas faltam as características fundamentais do tipo penal. Condutas atípicas. Quantas vezes tem denúncias não recebidas porque são atípicas? Esses fatos atípicos, principalmente no direito penal econômico, nesses crimes tributários, por exemplo, vai acontecer horrores. Então, o Ministério Público chama o empresário lá e diz, olha, o negócio é o seguinte, você cometeu um crime aqui, vou te fazer uma proposta de acordo de não persecução penal, mediante as condições. Eu tive informação... Você vai confessar... Exatamente. E daí o empresário despreparado, desconhece o fato. Os advogados empresariais não têm que ter essa formação penalística também, desconhecem. Amedrontado. Então vão estar amedrontados e não sabem o que fazer. Eu tive uma informação que em dezembro, antes mesmo de entrar em vigor, que entrou dia 24 de janeiro, entrou dia 23, foi o último dia da vacância leve. Então entrou dia 24. Antes de entrar em vigor, já teve 2 casos em Curitiba, onde chamaram o empresário que estava fazendo um desses, chegaram a formalizar o acordo de não persecução penal, que era problema puramente administrativo, puramente tributário, sem crime, sem infração penal. Então, esses fatos também preocupam, porque poderá acontecer muito. Esse poder imenso de barganha ali do Ministério Público com o suposto acusado é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. Então, essas circunstâncias, desvaziamento do Poder Judiciário, que as pessoas não se deram conta, realmente é muito sério. Há rigorosamente a transferência da jurisdição para o Ministério Público. E o incrível, professor Rivelino, é que nós estamos arguindo a inconstitucionalidade desse artigo por esses 2 fundamentos. Pegamos lá o 116, por causa das causas suspensivas, né, da prescrição, e esse 28. E o interessante é que o Ministério Público entrou com inconstitucionalidade também a ADI desse artigo 28 em relação a 3 parágrafos, porque acharam que o judiciário estaria invadindo o poder que agora ele adquiriu. Ou seja, parece piada, né? Parece. O parágrafo 5º diz o seguinte: se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo. Eles consideram isso que é uma invasão indevida do Poder Judiciário no poder jurisdicional que agora tem o Ministério Público. Então, isso é arguindo a inconstitucionalidade desse dispositivo. Tu veja só para onde a gente caminha, né? Então, o juiz que tem que fazer o contrapeso para examinar, pelo menos, porque o acordo é feito sem o judiciário, longe do judiciário, lá no Ministério Público, só o Ministério Público, o investigado e o seu advogado. É muito pouca coisa. E outra que eles também arguíram a inconstitucionalidade é o parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º. Também arguindo a inconstitucionalidade, porque é uma invasão na atividade do Ministério Público. Veja só. E tem o 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento de denúncia. Quer dizer, o juiz tem que homologar na marra, e é inconstitucional. Então, essas coisas preocupam profundamente, é uma deturpação. Eu concordo, por exemplo, porque é o tamanho da coisa. Se, por exemplo, nós tivermos uma possibilidade desse acordo para apenas de até 4 anos, ou melhor, inferior a 4 anos, perfeito. Eu acho que seria muito bom.
Então, por que você está tratando de crimes que não são graves? Sim, claro. De médio potencial ofensivo. Nós temos o menor potencial ofensivo até os 2 anos para juizado especial. Isso. E do médio potencial ofensivo até 4, ou inferior a 4. Podia ser até 4 no máximo, inclusive, não tem problema. Até 4 anos. Então, daí seria uma prestação boa, importante de serviço. Eu acho que o Ministério Público não se deu conta o quanto vai ter de problema. Porque ele está esvaziando o Poder Judiciário. Porque vai fazer o que o juiz? Sobrecarregando também sobremaneira, né? Sobremaneira, o Ministério Público vai ter que criar. Está havendo, desculpa a minha interpretação se foi equivocado, uma usurpação, né? Quer dizer... Na minha avaliação também, mas é claro que é legal, só que é inconstitucional. Sim, então, sim. Isso que a gente está questionando, porque o Ministério Público vai ter que criar, por exemplo, fóruns só para audiências, só para fazer esse trabalho, vai ter que criar, finalmente, um distribuidor. Porque o problema grave que nós temos em relação à investigação do Ministério Público não é o Ministério Público investigar, é o Ministério Público investigar aleatoriamente. Você não tem um distribuidor, e distribuiu, tem que ter o distribuidor, instaurou o procedimento, tem que estar lá, vinculado. Tem a rolar, tem a data a partir da qual iniciou isso aqui. Então, isso é fundamental. Então, terá que ter. Mas, então, isso inviabilizaria o problema do Ministério Público, a atividade deles. Ele vai se transformar em um judiciário, a rigor. Tem que criar uma estrutura vai se transformar num julgador. Nós vamos mudar até o nosso sistema processual de acusatório, né? Porque não vão ter definidos um acusador, um defensor e um julgador, porque o julgador vai deixar de existir. Né? Exatamente. Vai ser uma mistura, um dublê de acusador, julgador. É aquele sujeito que cobre escanteio que corre na área para cabecear. Quer dizer, o Ministério Público faria tudo. Nada contra a instituição. Acho que a instituição é muito importante, é muito preparada, muito adequada. Mas não é cada um no seu galho. Ele tem que cuidar do seu trabalho. E o resto, o outro é do Ministério Público, do Ministério Público, é todo o Judiciário. Tem que inteiro. Nós não podemos abrir mão disso. Respeitoso, tanto é que o senhor é vindo da Procuradoria, né? Quer dizer, sou procurador de justiça aposentado. Então, eu tenho maior apreço pela instituição, mas não é possível defender esse artigo, não é possível, por causa eles não se deram conta do quanto isso representa. Porque se você pegar... ampliou, né, o ônus do Ministério Público de análise e de, a meu sentir, de usurpação da prestação jurisdicional. Quer dizer. Exatamente, isso é problema constitucional. E pelo seguinte, então, eles não se deram conta que são os crimes graves. Por exemplo, se pegar o código, penas inferiores a 4 anos que iria para o Ministério Público, por exemplo, eu vou pegar lá os crimes contra a administração pública. Começa com peculato. Pena mínima 2 anos. Máxima 12. É grave. Muito. A corrupção ativa e passiva. Pena mínima 2 anos. Vai para lá. Máxima 12. Depois tem... E aí vai. Então, esses são os crimes mais graves contra a administração pública. E vai para o Ministério Público, porque está abaixo de menos de 4 anos. Então, você não teria mais julgamento lá. Isso é um problema muito sério. Você esvazia o Poder Judiciário, retira o poder jurisdicional dele, de 80%, 90% da sua atividade criminal. Eu até brinco, fecha o fórum. Vai ter juiz, vai fazer outra coisa, vai para outras áreas, porque não tem trabalho. Você ficaria com os juizados especiais para penas até 2 anos, ficaria com a vara especializada dos crimes hediondos, do Tribunal do Júri, que são esses crimes violentos contra a vida, e acabou, amigo. E acabou. Então, isso é muito sério. Isso é muito preocupante. Eu acho que o pessoal não viu exatamente isso. Então, eu vejo nessa lei que trouxe alguma coisa importante, que eu acho que é a coisa mais importante que deveria ter trazido, que deveria estar em vigor. Josemar Moreira, que acabou de entrar aí, que é o subprocurador-geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ah, que bom. Os cumprimentos. Os cumprimentos, o prazer, viu? Então, veja assim, a gente tem todas essas preocupações pragmáticas. Claro que essa lei trouxe coisas importantes, mas o mais importante que trouxe em matéria de processo penal, que não é a nossa área, né? Nós somos penalistas, não processualistas, foi o juiz de garantias. Então, esse problema, esse juiz de garantias, é o que a gente vem reivindicando há 40 anos, há 30 anos atrás. Não tem como
você trabalhar diferente, porque nada contra o juiz. Mas o juiz que não se dá conta, mas ele acaba sendo contaminado, porque o juiz, por exemplo, ele autoriza a busca e apreensão. Ele decreta o sequestro, o arresto. Ele manda a busca e apreensão. Ele renova esses prazos. Ele se envolve de uma forma tal na investigação que ele passa a ser o dono do inquérito. Mas se eu entendi certo, não sei se eu entendi errado, mesmo porque está numa fase embrionária e eu ainda estou estudando, tá? Salvo engano, é o próprio juiz de garantias que também recebe a denúncia, é isso? Não. Não. Porque é errado. Ele está todo contaminado, ele não pode receber. Não é ele que recebe a denúncia. Ele faz o trabalho investigatório. Ele trabalha essa fase preliminar. De prisão, enfim, né? Até o oferecimento da denúncia, ele pega e encaminha para o outro juiz. Agora, não pode ser uma troca. Então, eu sou o juiz de garantia na comarca A e na comarca B é o juiz de instrução. Então, e, ao mesmo tempo, esse juiz de instrução da comarca B passa a ser o juiz de garantia da comarca A. Isso não vale. Isso não pode. Mas então, vai ser, na verdade, não tem como não ser de outra forma. Aqui em Vitória, por exemplo, salvo engano, nós temos 11 varas criminais ou 11 varas criminais, e o juiz da segunda vai ser o de garantias da terceira, o da quarta vai ser de garantias da primeira, e assim... Pois é, mas isso aí acho que não... Acaba tudo a mesma coisa. Eu acho que tem que ter um juiz só de garantias e outro só de instrução. Por exemplo... Claro. O juiz de garantia, ele pode pegar... Tem 4, 5 varas, por exemplo. Não sei, tem 10 varas. 5 varas para o juiz de garantia. 5 vale para outro juiz da garantia. Claro. Tá. E o juiz de instrução é outro. Para cada vara, ou para vara com mais de uma vara, enfim. Mas isso aí tu pode verificar. O que não pode fazer é essa troca de gentileza. Aí tem uma crítica muito dura e severa de aumento de custo, né? E o Leonardo Becker está lembrando muito bem. Aqui no Espírito Santo, César, nós tivemos uma vara chamada Vara de Central de Inquéritos, que se assemelhou a esse juízo de garantias, que era uma vara, o próprio nome está dizendo, de Central de Inquéritos, com um único juiz que recebia todos os inquéritos da Grande Vitória, e ele que era o juiz de garantias, então, ele que procedia às determinações de busca, de prisão, de revogação, enfim, ainda em sede de inquérito, né? Quer dizer, depois esse inquérito, quando relatado, era distribuído para uma das varas criminais. E depois essa central de inquéritos deixou de existir, não me lembro por qual motivo. Às vezes é o seguinte, tem uma experiência prática muito interessante e vigor há muitos anos, que é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, sem essa declaração de juiz da garantia, tem os juízes que fazem essa parte investigatória, que trabalham essa instrução, que fazem, preparam tudo. Quando chega o momento da denúncia, ele caminha para a distribuição nas varas respectivas. Então, o exemplo de São Paulo é que, por linhas tortas ou por linhas direitas, enfim, se antecipou e tem uma espécie similar ao juiz da garantia. E funciona bem. Como que não funciona? Então, basta boa vontade, se querer ter a estrutura para fazer. Porque seria muito interessante. O juiz é humano. É humano. Claro. Tem um juiz que eu conheço, um juiz federal, extraordinário juiz, extraordinário magistrado, talentoso, competente, dedicado, zeloso, criterioso, um monte de coisa. Então, mas eu vejo que ele está tão envolvido com os processos de investigação, decretando essas medidas cautelares todas, e isso não é um dia, não é um mês, se arrasta meses, às vezes anos nesse negócio. Então, você fica incorporando esse tipo de coisa. Então, você, claro, com tudo que você já concedeu, decretou, determinou, vendeu os bens, prendeu o indivíduo. Então, como é que depois tu vai julgar e vai absolver? Não tem como. Como é que tu vai começar do zero? Não tem mais condição, ele está contaminado. Está contaminado, essa é a palavra. Isso é da natureza humana, não é que esse ou aquele juiz é ruim, não é a desconfiança do juiz. Ele já o juiz é humano. Ele já tem preconceito. Exatamente, ele já julgou isso. Já julgou há muito tempo. Estou aguardando o momento para derrubar o banquinho, puxar a forca. Na verdade, quase que é ele que dá o norte para a investigação, porque se ele defere uma busca, é porque ele entende que aquilo ali é o caminho. Né? E quando ele nega também, ele diz, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando... Ele faz toda a instrução. Claro. Faz toda a instrução. Então, ele fica contaminado. Essa é a palavra, ele está contaminado. Nos lembra, inclusive, a teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Quer dizer, ele está contaminado. Bastante... Se correr dali, vai estar contaminado.
É bastante complicado, né? Quer dizer, a gente conta com a boa vontade de todo mundo, evidentemente, do Ministério Público, do Judiciário, dos advogados, da defesa, dos estudiosos, dos doutrinadores, todos. Então, você tem que discutir muito esses temas agora, debater sobre isso também, para chegar a melhorar, porque são ideias, né, postas aí apenas. Mas, doutor César, o senhor acha que a entrada em vigor dessa lei, ela pecou por não ter tido mais debates e oportunidade de pessoas como o senhor terem sido ouvidas e referendadas? Enfim, qual é a explicação que o senhor tem? Assodamento? Nós temos algumas coisas. Em primeiro lugar, ou o último lugar, mas vou começar pelo fim. Por exemplo, o período de vacácio legis não podia ser 30 dias. Não podia. Principalmente criando, por exemplo, o juiz de garantias. Criando esse artigo 28 para o Ministério Público. Como é que o Ministério Público vai se estruturar para fazer esse trabalho? Não tem como. O subprocurador está aí, pergunta para ele. Não tem como fazer. Não tem onde fazer. Não tem onde colocar. O juiz da garantia é um debate histórico, extraordinário, que leva tempo. O próprio judiciário diz que precisa de uma estrutura. E algumas coisas realmente precisam melhor. Então, teria que ter, no mínimo, uma vacácio legis de 60 dias, 16 meses, para poder se estruturar, que as instituições pudessem criar a estrutura mínima indispensável para implantar esse tipo de coisa. Mas voltando lá no começo, como é que se faz uma lei desta abrangência, que alterou mais de uma dezena de diplomas legais, todos ao mesmo tempo, assim, sem debate, sem conversar com ninguém? Eu sou o rei, eu faço o que quero. Esse é o projeto, está aprovado, tem que aprovar também o parlamento. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito grave. Não houve debate com ninguém. Mas eu quero te dizer uma coisa, que poderia ter sido muito pior. Muitas vezes pior. Então, nesse particular, tem que elogiar o Congresso Nacional, que limpou. Porque isso aí só tem o nome do projeto anticrime, aquele do sujeito lá, o ex-ministro. Veja o seguinte, o projeto aquele que ele trazia era um inferno. Era uma ditadura total. Era inviável. Não era só os 40 anos a mais. Então, essa inviabilidade que eles criaram, que ele criou com a equipe dele, não tinha como passar. Na realidade, só leva esse nome anticrime, ele é meio assim, digo, de deboche. Porque de anticrime não tem praticamente nada. Daquele projeto inicial, não tem praticamente nada. Porque ele foi substituído. Na realidade, esse projeto tem muito mais. É um projeto que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tinha feito. Ele teve uma equipe lá elaborada. Então, o Congresso Nacional aproveitou mais daquele projeto e menos desse. Então, fica com o nome anticrime, porque ele ficou uma marca aí para se poder debater isso nessas novidades. Mas, na realidade, não é o projeto que o Moro tinha mandado. Não é o projeto que ele estava pretendendo. Na realidade, ele ficou muito decepcionado. Lembra quando foi a votação? A empresa dizia todo dia, nova derrota para o Moro, nova derrota para o Moro. De derrota em derrota, mudaram o projeto. Mudaram o projeto. Então, se você olhar bem, ele não é de todo ruim. Tem coisas muito boas. Tem coisas, por exemplo, esse artigo 91, ele não tem remédio, ele é inconstitucional de início ao fim. Mas esse 28A, por exemplo, precisa de tempo também, como juizado especial, para vocês criarem uma estrutura. Isso aqui precisa ser debatido melhor, teria que ser verificado. Que se você debatesse, por exemplo, você ia verificar os erros. Você poderia viabilizar o 28, por exemplo, mudar aqui. Olha, não pode ser, por exemplo, não pode confessar. Isso que é inconstitucional, viola a presunção de inocência. Depois, você não pode, essa pena mínima é inferior a 4 anos. Não, não dá, isso não vai passar. Isso aí são crimes mais graves, porque todos os crimes que tiverem a pena mínima menos de 4 anos, está dentro. E eu mostrei agora, tem que ir lá com 12 anos. E a mínima é de 2. Então não dá. Daí diz, não, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui para pena até 4 anos. Ou com a pena máxima inferior a 4 anos. Então, é diferente. Então, teria um espaço muito bom para o Ministério Público, que teria condição de fazer, não criaria maiores danos para o cidadão, a estrutura que o Ministério Público precisaria não seria muito grande, era mais suportável, dava para compreender esse tipo de coisa. Mas da forma, sem debate, do jeito que veio, ou seja, o debate, ninguém ouviu os professores de direito penal, de processo penal, ninguém ouviu os doutrinadores, não houve debate com ninguém. Se o senhor me permitir a interrupção, isso beira o absurdo, porque quer dizer, como que o legislador,
né? Quer dizer, eu até brinco assim, falar o Tiririca que criou essa lei. Como que o legislador que não tem expertise no nosso assunto vai criar uma lei sem ter conhecimento do assunto? Quer dizer, isso é muito grave, né? Quer dizer, e por certo eles teriam que ouvir as pessoas que entendem do assunto, que conhecem do assunto, que deu uma travadinha Agora aí. tá. Na verdade, César, essas pessoas, elas Travou um pouquinho. elas tinham que certamente, o doutor Josemar está falando que discutiram amplamente no Grupo Nacional dos Procuradores Gerais o manejo de ação direta em constitucionalidade, em especial para que as instituições pudessem se estruturar internamente. Doutor Josemar, é o que o doutor César Bittencourt acabou de falar, o vacácio legis foi muito curto, a legislação atribuída... Tinha que ser 6 meses. Ela transferiu, vamos chamar assim, o poder da prestação jurisdicional, vamos dizer assim, ao Ministério Público, enormemente, né? Sem que ele estivesse preparado para tanto, não é isso, doutor César? Isso surpreendeu até o Ministério Público, porque o Ministério Público não estava preparado para receber uma carga desse tamanho, retirando 80%, 90% do trabalho do juiz criminal, levando para o Ministério Público. O Ministério Público não tem essa estrutura. Não tem em 30 dias, como é que vai fazer? Não tem como absorver todos esses crimes, porque, como eu demonstrei, assim, na legislação penal extra, código, legislação extravagante, eu não me lembro, professor, não me lembro, o procurador está aí, eu não me lembro de nenhum crime da legislação extravagante que tenha a pena mínima de 4 anos. A pena é de 3 anos. Pena mínima, máxima dos crimes extravagantes que tem por aí, que eu me lembro delas aí, é 3 anos. Do crime organizado, da lavagem, enfim, do que você pensar desses crimes. As penas mínimas mais altas. Porque se mede a gravidade do crime não é pela pena mínima, é pela pena máxima. Tanto que esses crimes que eu mostrei antes de 2 anos, por exemplo, peculato, corrupção, etc., ali, tudo isso 2 anos. Pena mínima é 2 anos, mas a máxima é de 12 anos. Significa que são crimes gravíssimos, né? E como é que você vai transportar tudo isso para o Ministério Público? Então, você esvazia praticamente os juízes criminais e entulha o Ministério Público de processos, de procedimentos lá, para você fazer acordo. E esses acordos implicam... Sem ter estrutura... Uma estrutura tem que ser criada. Tem que ser criada. Então, por isso que eu digo que a vacácio legis, pelo menos, já que tem essa coisa toda, teria que ser pelo menos 6 meses. Você não faz leis penais dessa forma, com essa transformação radical, profunda, para entrar em vigor em 30 dias. É inviável, é inviável. E mais, num período de férias, eu tenho certeza que muitos julgadores, inclusive ministros e embargadores, voltaram de férias sem saber que era dia de entrada em vigor. Por quê? Estava de férias, foi publicado dia 24 de dezembro. Foi sancionado dia 24 de dezembro, publicado ali. E mais uma lá. O doutor Josemar está falando, no tocante à nova disciplina do artigo 28, que é o que o doutor César está falando, doutor Josemar, do Código Processual, teremos que criar as câmaras de revisão para homologação dos despachos de arquivamento de inquéritos policiais e termos circunstanciais. E isso é em 2º grau. Né? Inclusive, o que seria em 2º grau, os procuradores, a procuradora tem que revisar mesmo para fazer isso. Mas, fora isso, tem que criar, já na base, né? Também tem que criar estruturas como se fossem fóruns, secretarias, né? Quantidade de funcionários e de promotores para trabalhar também. É uma quantidade imensa de trabalho. O Ministério Público vai continuar elaborando inquéritos, vai continuar elaborando denúncias, vai continuar fazendo investigações. E como é que vai virar julgador também? Porque esse acordo implica uma avaliação muito maior dos critérios, das condições, das circunstâncias, e precisa de uma estrutura lá no primeiro grau. Jurisdicional, eu diria, quer dizer. Não entendi. De prestação jurisdicional, eu diria, quer dizer... Exatamente, é prestação jurisdicional, porque essa forma... Não é a atribuição dada por força da Constituição ao Ministério Público, quer dizer... Esse exagero. Nós, para começar, nós não somos da common law, né? Vamos deixar claro. Nosso sistema é romano-germânico. Nós temos as condições de adotar alguns institutos estrangeiros, até é possível, mas é preciso comedimento, a gente tem que ter moderação. Por isso que eu sustento, por exemplo, que esses crimes, para fazer esse acordo de não persecução penal, em primeiro lugar, tem que afastar o confessado.
Então, de ficar inconstitucionados pode também ter uma constitucionalidade com supressão, né? Tem que suprimir esse mínimo. Daí seria 4 anos. Daí ele ficaria razoável, né? Daí eu ficaria como se fosse a pena máxima. Então, você teria que fazer uma inconstitucionalidade, de retirar, por exemplo, também a confissão, tem que afastar, suprime, constitucionalidade com supressão de texto, né? Tem que suprir a confissão. Eu não consigo entender, deu uma travadinha aí no doutor César, eu não consigo entender por que o legislador, quer dizer, ele foge a ouvir. Hein, doutor César? Eu estava dizendo, eu não consigo entender por que o legislador ele foge a ouvir os Exatamente. do nosso país. Mas poder... sabe qual é o problema? Porque aí ele põe em vigor uma lei e aí vocês precisam ficar atacando a lei até ajustar a lei para uma realidade do nosso país, uma realidade jurídica aceitável, legal, a legalidade, que gera um sofrimento para todo mundo. Para todo mundo. Mas sabe o que houve aí? Não dá nem para culpar o Congresso Nacional. É que a pressão era tão grande, a pressão imediata é para onde, agora, não sei o quê, e a imprensa em cima também, porque é o projeto anticrime, porque é democrático, tem que fazer. Então foi a toque de caixa. A sociedade gosta de ouvir essas coisas, quer dizer, isso é um discurso populista, né? Quer dizer, pacote anticrime, aí a população acha que o índice de criminalidade vai reduzir e a gente vai viver como se estivéssemos num país europeu. Né? É isso. Exatamente. Então, o que aconteceu nessas circunstâncias foi a premência, a pressão. O Congresso, na verdade, não teve tempo de examinar, não teve tempo de debater. Eu, inclusive, cheguei a ser convidado por uma deputada para debater sobre isso. Aí diz, olha, nós vamos fazer, porque eu estou na comissão aí, vamos fazer audiência, queremos ouvir os funcionários. Me convidou, inclusive, né? E depois não formalizou, não confirmou, porque não houve a dita audiência, não houve debate, não houve tempo para isso. A pressão foi tão grande que tinha que sair de qualquer jeito ali, e sabe como é que é? Governo novo, necessidade, pressão lá do ministro também, todo. Então, saiu do jeito que saiu. Mas é indispensável que você, pelo menos, debata, dê conhecimento, mas debater só com um grupo, por exemplo, nós fizemos uma reunião com os juízes não sei de onde, fizemos uma reunião com os procuradores não sei de onde, mas e a sociedade, e os professores, e os especialistas, e o debate público. Então, esse debate ele é muito importante, precisa ter condição de todo mundo de verificar, examinar criteriosamente, e depois desse debate também os próprios parlamentares, fazer audiência pública, ouvir os especialistas, trazer sugestões, conhecimento, o novo projeto, emenda, sei lá, adequar, por exemplo, se você tivesse trazido isso, certamente teria melhorado esse diploma legal, porque ele ficou muito abrangente, são muitos diplomas legais reformados, criados várias coisas, tanto tem uma carrada de ADIs, né, indo em constitucionalidade, de muitos antigos. Exatamente. Uma avalanche. Uma avalanche. Poderia ser salvo, isso poderia ter sido evitado. Certamente. Doutor César, o tempo do senhor é muito precioso. Por Obrigado. mim, certamente nós ficaríamos falando aqui a noite toda. Para a gente é muito prazeroso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua generosidade. Obrigado pelo convite. De conversar com a gente. Para a gente é muito importante conversar com o senhor, assim, para o nosso estado do Espírito Santo, para os nossos alunos, para os nossos colegas advogados. Agradecer a presença dos meus colegas advogados, do Dr. Josemar Moreira, dos meus alunos da Faculdade Multivix, enfim. Agradecer enormemente ao senhor, reforçar o convite para o senhor vir à minha casa comer uma muqueca. Olha que eu cobro. Tu sabes que eu gosto muito de Vitória, tenho um grande prazer, tenho uma satisfação, eu te falei, lá na década de 90, por aí, teve muitos cursos de pós, de especialização, cursos preparatórios, inclusive da magistratura. Eu tinha um curso da magistratura para juízes. Tinha um diretor lá que estava há muitos anos, professor também, me convidou, fui dar aula lá, umas 3 aulas daquele curso, o sábado
também foi. Então, e a gente sempre foi muito bem recebido aí, pela universidade, pelos meios. Eu vou insistir no convite, vou recebê-lo na minha casa e vou fazer alguma coisa para convidar os alunos para a gente conversar lá na faculdade também. Agradecer ao senhor. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final aí. Eu quero agradecer a lembrança, agradecer o convite, assim, porque é sempre muito honroso para a gente. É um momento difícil que nós estamos enfrentando politicamente, economicamente, e esse problema dessa pandemia que nos assusta a todos nós. Então, sabe que é uma coisa que a gente gosta realmente disso, e não tem tempo, mas poder falar com um amigo, com um colega como tu, falar com o pessoal daí do Espírito Santo, que é um lugar que sempre me receberam muito bem, na Universidade Federal, nas universidades, nas faculdades particulares, nos cursinhos, nos cursos, na Escola da Magistratura, que eu tive a honra de dar aula também. Então, é muito gratificante. Tenho amigos queridos aí, advogados, magistrados, promotores. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Claro que essas coisas meio atropeladas, meio assim, não é o ideal. Mas, como inventaram essa forma aí de live, eu tenho live todos os dias aqui, estou com dificuldade, né? A semana inteira. Então, a gente também acaba cansando um pouco, né? Mas é sempre gostoso ter a oportunidade de falar contigo, com teus alunos, enfim, com os capixaba, né? Obrigado. A gente fica muito agradecido, verdadeiramente. Eu falo em nome dos meus alunos, dos meus colegas advogados. Todos certamente ficaram muito felizes e muito agradecidos. E o senhor sempre muito generoso. E como eu disse no começo da nossa conversa, que às vezes eu volto de Brasília no avião pensando como que eu vou retribuir a generosidade. Imagina. Só agradecer ao senhor enormemente. Muito obrigado pelo carinho, pela generosidade, pelas palavras inteligentes, técnicas, estudadas. Ficamos muito felizes. Muito obrigado. Muito obrigado você. O prazer foi meu, uma grande satisfação. E me desculpe, o pessoal, se não gostar da minha exposição aí, desculpa, é uma questão de ideia. Está só no plano das ideias. Eu respeito quem pensa diferente. Acho que nós vivemos uma sociedade pluralista, democrática, de direito, e que cada um tem que respeitar a opinião dos outros. Eu respeito a crítica, inclusive, quem pensar diferente. Desculpa, eu respeito o pensamento. Então, muito obrigado. Desculpa a forma de falar também. Eu sou um pouco crítico, um pouco contundente aí, mas foi um grande prazer. Muito obrigado a todos vocês aí. E quero cobrar essa promessa, viu? A promessa vai ser cumprida. Fica com Grande Deus. Abraço. Obrigado. Muito obrigado. Um prazer. Tchau, tchau.